Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso podcast Elas na Fé, contando as mais lindas histórias e lições sobre o cristianismo. Boa noite, queridos ouvintes. Estou aqui com as minhas amigas. Boa noite, Ionara. Boa noite, Silvia. Boa noite, Andina, Edilene e a todos os nossos ouvintes. Edilene, boa noite. Boa noite, Silvia, Ionara, Ondina e queridos ouvintes. Boa noite, Ondina. Boa noite, Silvia. Boa noite, Ionara, Edilene e a todos que nos ouvem. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Muito bem, pessoal. Daremos início ao nosso podcast, chamando a Ondina para fazer uma prece. Por favor, Ondina. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e agradecer a Deus por este momento único em nossas vidas. Agradecer pela oportunidade de aprendermos com Jesus e com essas mulheres maravilhosas que nos ensinam tanto. Que sejamos inspiradas a passar todo o nosso conhecimento que adquirimos ao longo dessas pesquisas. Fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigada, Ondina. E hoje teremos outra mulher de fé, de muita fibra, muito bonita. Nos diga quem é essa mulher, Ionara. Então, meninas, todos que nos ouvem, eu vou falar sobre uma mulher muito conhecida da Bíblia, Sara. Mas até Deus mudar seu nome, era conhecida como Sarai. Pesquisando sobre as mulheres da Bíblia, escolhi Sarai por ser uma mulher de fé, mas acima de tudo, por seu companheirismo ao esposo Abrão. Deus fez promessas a Abrão e Sarai, sendo sua principal esposa, esteve ao seu lado o tempo todo. Como devemos ser quando decidimos andar juntos? Sarai honra as palavras do Senhor quando honra seu compromisso com seu marido. Mulher de fé, perseverante, companheira, de uma beleza incomum. Sabe, meninas, relembrando Esther e observando a história de algumas mulheres da Bíblia, é comum ouvirmos falar que eram muito bonitas. Eu estava pensando em Sarai, 65 anos e até mais velha ainda chamava atenção. Fico imaginando qual era o padrão de beleza da época, mas com certeza ela tinha muito mais que beleza física. Mas para Abrão temer por sua vida e ela ser cobiçada, deve ter sido muito bonita fisicamente. Eu acho beleza algo relativo, mas se não temos um rosto e corpo escultural, precisamos de outros predicados. Vejam, muitas vezes olhamos uma pessoa e achamos extremamente bela, mas depois de convivermos um tempo pensamos, não é tão bonita assim. Outras vezes achamos que a pessoa não é bonita e depois de conhecermos começamos a enxergar uma beleza que de início não havíamos notado. Sua maneira de se comportar, sua simpatia, sua postura de caráter, fibra, decisão em dar direcionamento ao que surge em sua frente, fé, resignação e tantas outras coisas. Acho que além da beleza física, Sarai tinha tudo isso. São essas pessoas que apreciamos ficar por perto, pessoas extremamente gostosas de conviver. Sarai deveria ter muito mais que beleza física mesmo, pois depois de tantos anos, apesar da idade, continuava encantando a todos. Certamente era diferenciada, era iluminada. E voltamos à história. Sarai foi a primeira e principal esposa de Abrão, cerca de 10 anos mais nova que ele. Seu nome significa princesa. Seu nome era Sarai. Deus mudou seu nome para Sara quando mudou o nome de Abrão para Abraão. Momento em que Deus faz aliança com Abrão, ele diz que Sarai lhe dará um filho. Então, quando Deus chamou Abrão, Sarai partiu com ele de Ur dos Caldeus, região considerada rica. Ela deixou sua casa, seu conforto, para segui-lo e viver em acampamentos. Imaginem só, meninas, deixar nossa casa, nossos parentes e amigos e se aventurar por aí sem destino. Eles, apesar de ainda serem nômades,
deixaram sua terra, seus parentes e foram em busca da terra prometida. Pois é, Ionara. Neste momento, começamos a conhecer Sarai. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus pede a Abrão que ele e sua família deveriam se mudar para a terra que ele lhe mostraria. Não disse onde. Não é fácil mudar de uma casa para outra, não é mesmo, Edilene? Agora, imaginem deixar tudo o que você tem e seguir seu marido sei lá para onde. Sabemos que isso era comum, mas ainda assim acho que não foi nada fácil. Como podemos nomear essa atitude de Sarai? Companheirismo, amor incondicional, submissão ou somente fé? Gente, Sarai não estava acostumada com a vida na estrada. Melhor dizendo, no deserto, né? Como vocês disseram, ela tinha mais de 60 anos e teve que se habituar com a nova vida. Ambos deixaram a segurança de estar com seus parentes, sua comodidade. Mas vamos pensar um pouco, minha gente. Ela era mulher casada com Abrão. Naquele tempo, a mulher era propriedade. Que horror eu achei isso. Ela era propriedade, né? Mas era mesmo. Então, mas vamos voltar lá. Propriedade do pai, depois do marido, e ela tinha que seguir onde ele fosse. Ela foi e desempenhou o seu papel. Não ficou pelos cantos chateada porque deixou tudo que tinha para trás. Significa que quando chamadas para uma missão, sigamos com foco naquilo que devemos fazer. Ela era uma líder, minha gente. Não podia pensar só em si. Quantas de nós fazemos isso? Largamos a família e seguimos o marido. Eu mesma deixei minha casa, meu pai, minha mãe, e sou filha única, hein? E fui seguir onde o marido era chamado para trabalhar. Mas tinha uma missão a desempenhar e escolhi segui-lo. Mudei para algumas cidades totalmente desconhecidas, culturas diferentes, costumes diferentes. Isso não significa que foi fácil, como para Sarai não foi também. Mas vejo que quando temos o ingrediente do amor, a fé é tudo. Tudo fica mais fácil. Sarai não vacilou, seguiu seu marido, os parentes dele e o seu povo. Então, Ondina, aqui aonde você diz no finalzinho se era submissão, fé, amor incondicional, eu acho que era um pouquinho de cada, uma mescla de cada um aí. Então, Silvia, eu, Edilene, acredito que devemos refletir sobre a fé e lealdade de Sarai. Realmente não é tão comum assim alguém deixar seu canto para seguir uma fé. Tem que ser leal. Isso é um grande desafio pessoal, se superar nas adversidades que a vida nos traz. Pois pensemos bem, Sarai tinha uma fé que a conduziu a caminhar por longos períodos, como nômades, vivendo em tendas, mesmo sabendo que seu povo vivia assim. Mas, me pergunto, quem de nós tem tamanha fé? Sair da sua comodidade e se libertar das amarras dos vícios? Aceitar Deus como seu pai e criador? E Sarai não era uma mulher à frente de sua época, era uma mulher simples, criada para se casar e cuidar de sua família. Hoje temos tudo a nosso favor, casas, tecnologias, etc. Se observarmos o exemplo de Sarai, veremos que ela nos dá uma grande lição de amor. Realmente, Sarai era uma mulher e tanto. Vamos contar mais um pouco da sua história. Sarai também era meia-irmã de Abrão, filha do mesmo pai Terá. Não há relatos específicos sobre a mãe de Sarai. Não se sabe se foi uma esposa, concubina ou só uma mulher com quem Terá teve relações. Sobre a infância de Sarai, também não há relatos, mas acredita-se que ela foi criada para ser esposa de um homem importante, talvez de um faraó, pois sabia se comportar muito bem em qualquer situação. Ionara, provavelmente Sarai era de uma família de posses, pois esse tipo de educação, como se comportar bem, era mais cobrado, e ainda o é, na classe mais rica da sociedade. Mas isso deve ter tido um propósito, pois Deus não faz nada sem planejamento. Meninas, uma curiosidade. O casamento, que é mal visto hoje,
Na antiguidade era comum. Não havia incesto naquele período. Então, os parentes se relacionavam entre si. Isso era para assegurarem os cuidados dos filhos e familiares dentro da mesma casa. Formaria uma grande família. Nada por acaso, né, Silvia? O casamento entre membros da mesma família tinha como propósito a proteção. Voltamos a Sarai. É importante dizer que Sarai e Abrão viviam entre um povo pagão antes do chamado divino, e que a condição esposa-irmã tornava o casamento ainda mais solene. Nossa, Ionara, povo pagão, é sério? Isso é muito interessante, eu não sabia disso. Meninas, não conseguimos falar de Sarai e deixar Abrão de fora, né? Sim, Ondina, um povo politeísta. A tradição considera Abrão como o primeiro hebreu a assumir o monoteísmo, a crença em um só Deus, contra o politeísmo, crença em vários deuses. Então vamos entender isso com Josué, capítulo 24, versículo 2, que vai nos dizer que Terá, pai de Abrão, era politeísta, morreu com 200 anos em Harã e deve ter morrido politeísta. Existia um ramo do politeísmo que se chamava enoteísmo, ou seja, a crença em vários deuses, o politeísta. O que seguiam o enoteísmo acreditavam em um Deus soberano, ou seja, o chefe dos deuses, todo-poderoso. Foi esse Deus que se apresentou a Abrão, Isaque e Jacó, conforme Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Ele diz todo-poderoso, ele não se diz único. Abrão teve que lutar contra várias provações na confirmação da sua fé e confiança em Deus. Ao acreditar, aceitar a proposta de aliança com Deus, Abrão mudou a história. Deixou o culto politeísta da sua tribo e trouxe o Deus único. Abrão se põe a caminho da cidade de Ur, pelo deserto, onde seria uma viagem muito dura, seguindo seu pai Terá e toda a sua família. Lembrando que família aqui é representada, além dos familiares, os servos e de tudo o que possuíam. O destino era Canaã, mas tiveram que parar em Harã, 950 quilômetros mais ou menos de Ur. Ficaram ali até a morte de Terá. Quando Deus se apresenta a Abrão e eles partem então para Canaã, mais 900 quilômetros mais ou menos, tudo isso a pé, com Sarai acompanhando, animais de carga, um clã inteiro pelo deserto, entre territórios hostis, e nesse caminho ele escuta uma promessa e se torna amigo de Deus. Espera pacientemente um filho, exercita a hospitalidade e intercede pelos condenados, e que no fim ainda é posto à prova com a vida do filho. Foi em um único Deus que Abrão acreditou e confiou, e esse Deus lhe disse que ele seria o fundador de uma grande nação. Assim nasce o monoteísmo. É muito bonito, não é, meninas? É sim, Silvia. Então, não deve ter sido nada fácil ter que enfrentar a descrença de tantos outros que idolatravam vários deuses para seguir um Deus único, mas eles foram fiéis. E continuamos. Eles partiram de Harã e ficaram em Canaã, mas a fome castigou Canaã e eles partiram para o Egito. Abrão sabia que Sarai era muito bonita e pediu para ela omitir ser sua esposa e se apresentar apenas como sua irmã por temer sua vida. Então, meninas, nesse momento entrou a astúcia de Abrão. Ele era o líder daquele povo, estava seguindo as orientações de Deus, não podia morrer, tinha uma missão e sabia disso. Então, teve essa conversa com Sarai e a concordância de Sarai, que demonstrou todo um entendimento e coragem, que é difícil para eu imaginar, mas por ser sua esposa e confiar nele, aceitou. Até porque
Abrão não estava faltando com a verdade. Ela era também sua meia-irmã. Eu diria, Ondina, que Abrão foi um estrategista dentro da situação em que se encontrava. Mas sua estratégia colocou Sarai em perigo e Deus teve que agir para que tudo fosse restituído como devia ser. Sarai ao lado de seu esposo e povo. Meninas, eu acredito, ele teve receio sim. Se ele morresse, quem iria liderar aquele povo todo? Ele tinha muita responsabilidade com a sua missão, com o seu povo, com a sua mulher e, acima de tudo, com o compromisso que assumiu com Deus. Não consigo imaginar o tamanho dessa fé, confiar no propósito de Deus. Então, Silvia, vamos lembrar que Abrão estava sendo moldado, instruído e guiado por Deus. Mas ele era humano, sujeito a erros e fraquezas também. Ele quis se proteger e proteger Sarai e todo o seu povo. Mas que fé, Silvia. Pois é, Ondina, nem sempre podemos arriscar tudo. Muitas vezes precisamos fazer algumas manobras. Temos nossas responsabilidades para cumprir. Abrão agiu de forma que fosse melhor para seu povo. Confiou em Deus, que não o abandonou. Vamos à história. Nessa época, Sarai já tinha 65 anos e, mesmo assim, chamou a atenção dos egípcios. Príncipe de Faraó e até o próprio Faraó se sentiu atraído por ela e a levou para o seu harém. Entretanto, Deus castigou o Faraó e sua casa. Ele devolveu Sarai e exigiu que eles fossem para longe do Egito. Muitos anos depois, situação parecida volta a acontecer. Novamente, a informação de que Sarai era esposa de Abrão é omitida. Dessa vez, Abimeleque toma Sarai para si, mas Deus aparece para ele em sonhos e lhe conta que Sarai era esposa de Abrão. Se ele desrespeitasse essa condição, seria fatalmente penalizado. Abimeleque questiona Abrão, mas devolve Sarai. Também dá a Abrão vacas, ovelhas, servas e servos como recompensa, o que torna Abrão ainda mais rico. Aqui, Onara, vemos mais uma vez Abrão usou do mesmo artifício para salvar a própria vida. E, de novo, Deus tendo que agir novamente. Mas vamos refletir nesta atitude de Abrão. Todos nós, em situação de perigo, agimos em escolher uma maneira de superar o que possa nos ocorrer. E nossa fé sempre é abalada por isso. Abrão não foi diferente. Meninas, Sarai devia ser muito linda. Aconteceu 2 vezes. É uma repetição. Então, Edilene, quando você diz que Deus teve que agir de novo, é porque ele tinha um propósito para Abrão. Meninas, Deus agiu o tempo todo na vida de Abrão. Isso mostra que ele respeitou as leis de Deus. Continuamos. Novamente, Deus faz promessas a Abrão numa visão. E Deus lhe diz: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. E Abrão respondeu: meu Senhor Deus, que me darás? Continuo sem filho. Eis que não me deste a descendência, e um dos servos da minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra: não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Pessoal, Deus explicando a Abrão tudo detalhadamente. Deus lhe diz para não temer, acreditar, mesmo quando tudo parece estar contradizendo a promessa. Essa é uma de nossas maiores dificuldades, não é mesmo? Mas é assim mesmo que acontece, Silvia. Você nunca ouviu aquela voz te dizendo o que fazer e como fazer? Eu sim, mas confesso que nem sempre a segui. Infelizmente, só hoje sei o quanto eu errei. Nem me falem, meninas. Não é raro eu ter medo. Daí as coisas dão certo, tudo clareia e eu fico pensando, só pode ser Deus me mostrando o caminho. Retomando a história. Abrão seria pai, o que deixou Sarai mais preocupada, pois ela era estéril. A esterilidade era considerada uma vergonha, vexame e humilhação pública. Sarai usou o costume da época e região,
A mulher que não desse filho ao seu marido poderia lhe arrumar uma segunda esposa. Sarai tinha uma serva egípcia chamada Agar e disse a Abrão: Vê, eu te peço, Deus não permitiu que eu desse à luz. Toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha a ter filhos. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Sarai se preocupava. Existia uma lei primogenitura. O primeiro filho nascido de um homem, ou seja, seu primogênito, herdaria sua casa, seria o chefe da família, comandaria todo o seu patrimônio e seus outros filhos lhe prestariam conta. Muito diferente dos dias atuais, onde a herança é dividida igualmente para todos os filhos. No tempo dos antigos patriarcas, o filho primogênito recebia a primogenitura. Gênesis, capítulo 43, versículo 33. E assim, herdava o direito de ser o chefe da família quando o pai falecia. Para assumir tal responsabilidade, o primogênito tinha que ser digno. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo de 1 a 2. E podia perdê-la por causa da iniquidade. Sob a lei mosaica, o filho primogênito era considerado como pertencente a Deus. O primogênito recebia uma porção dupla na partilha das posses de seu pai. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Morrendo o pai, era ele o responsável pelo cuidado da mãe e irmãs. Meninas, então, apesar de toda a fé de Sarai, de entender o drama de Abrão, não ter um herdeiro, sua história, seu nome, sua luta, seu trabalho seria entregue a um estranho, que ele podia até ter outra mulher, mas não quis, preferiu ficar com ela, mesmo estéril, sem a possibilidade de ter um herdeiro. Imaginem como ela ficou. Quantas dúvidas não rondavam seus pensamentos sobre o que fazer? Por isso ofereceu Agar para ser mãe do filho que não podia gerar. Somos assim, temos fé, mas por vezes a ansiedade toma conta dos nossos pensamentos. Sofremos antes, durante e depois. Acredito que se acordarmos para a nossa missão, criaríamos essa determinação que Sarai teve, buscando uma solução para um problema sério que afeta quem amamos. Acho que um dia chegaremos a isso. Ela permitiu que a descendência de Abrão atingisse a posteridade e teve um prêmio depois. Meninas, neste momento é que eu me pergunto, mesmo sendo o costume da época, será que foi uma decisão fácil para Sarai? Eu acho que não. É melhor, com certeza não, pedir ao seu marido que se deitasse com outra mulher? Seria amor? Abnegação? Os costumes da época talvez nos assustem um pouco, pois é muito diferente hoje em dia. Mas na época era comum. Mesmo que a esposa sofresse, ela preferia que seu marido tivesse um herdeiro. E essa era Sarai. Ondina, eu, Edilene, acredito que Sarai usou dos conhecimentos que tinha. Pois imagine você, tendo idade avançada, sabendo que seu corpo não era jovem, como ela poderia gerar um filho? E ela usou do saber e costume do seu povo e ofereceu a sua escrava. Quando crescemos, sob qualquer formação, temos o senso de aceitar o que se passa, assim como Sarai. Agora eu te digo que, com o conhecimento que temos e com nossa formação atual, jamais ofereceríamos uma outra mulher para se deitar com nosso esposo. Isto é, com nossa cabeça agora, precisamos pensar sobre essa abnegação que Sarai teve. Então, Ondina e Edilene, essas respostas só poderemos deduzir, não é mesmo? Não é porque era o costume na época que a decisão seria fácil, não é mesmo? Sarai era ciumenta, lutou contra a insegurança e a dúvida. Ela tinha medo de não ser boa o suficiente ou de nunca ser capaz de gerar um filho. E é isso mesmo, Edilene. O tempo vai passando e você sabe que não haverá uma solução, porque você não poderá resolver. Mas é verdade, Edilene. Só do marido olhar, da briga, imagina você oferecer uma mulher para seu marido se deitar para ter um filho. Mas pensando nessa passagem da história de Sarai, precisamos ver a coragem dessa mulher para seguir a lei e o amor pelo seu marido.
Era de suma importância que o homem deixasse um herdeiro para que sua história ficasse para a eternidade, como a Ionara explicou acima. É isso, meninas. Naquela época, agora, ninguém diz que seria fácil seguir os caminhos de Deus. Temos caminhos mais fáceis para seguir, mas seguir no caminho certo exige um pouco mais de todos nós. Só resta saber o quanto estamos dispostos. Pode ter sido difícil, mas Sarai fez. Seguimos com a história de Sarai. Então sua mulher Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido, Abrão. Este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. Que Deus julgue entre mim e ti. Abrão disse: Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como melhor te parecer. Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu para o deserto. Ionara, mas é totalmente compreensível. Porém, ela deve ter esquecido que foi a pedido dela mesmo, de Sarai, que Agar engravidou de seu marido, não é mesmo? Nossa, Abrão se mostrou fiel a Sarai aqui, mas eu acho que ela não deveria ter feito isso, não. Aqui, Odina, vemos os nossos defeitos refletidos em Sarai. Ela sentiu raiva, ciúme, mesmo sabendo que foi ela que ofereceu a escrava ao marido. Não poderia ser diferente, afinal de contas, somos ainda muito imperfeitos. E não podemos também deixar de observar que Agar errou em provocar Sarai. Afinal, ela sabia qual era o papel dela na vida de Abrão. Edilene, cada um cumpre sua parte, porém, existem situações que fogem do nosso controle. Devemos observar se não nos deixamos ser influenciadas pela vaidade, soberba e magoamos aos outros, como Agar fez com Sarai. Mas meninas, convenhamos que Agar foi cruel com Sarai, sabendo que ela era estéril, do sacrifício que fez-lhe, entregando o marido, e ela depois disso começar a desprezar Sarai. Não é certo, né? Será que para Sarai ser respeitada, ela precisava maltratar Agar? Mas vamos voltar à história. Mas Agar não ficou desamparada. Um anjo do Senhor a encontrou. Não és tu a serva de Sarai? Ela responde, sim. Então o anjo diz: volte para a casa de sua senhora e obedeça. No teu ventre carregas um filho. Ele será chamado Ismael e eu te darei uma grande descendência. Assim Agar voltou e deu à luz a Ismael, e o menino cresceu diante de todos. Nessa mesma época, Deus muda o nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abrão. E Abrão, já com 99 anos, Deus lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Criador, El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Eu instituo minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. E Abrão caiu com a face por terra. Deus lhe falou assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Deus ainda disse a Abraão: eu abençoarei Sara, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e dela sairão reis e povos. Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a rir, pois dizia a si mesmo: acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos? E Sara, que tem 90 anos, dará ainda luz? Mas Deus respondeu: tua mulher Sara te dará um filho. Tu o chamarás Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele, com uma aliança perpétua, para ser seu Deus e o de sua raça depois dele. Em favor de Ismael, também eu te ouvi. Eu o abençoo, o tornarei fecundo, o farei crescer extremamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no próximo ano, nesta estação. Sara não acreditou e riu. Como uma mulher na idade avançada conceberia um filho? Então
um anjo novamente interroga: por acaso achas alguma coisa impossível para o Senhor? E Sara nega, fala que não zombou da promessa. Então, meninas, lendo sobre a história da Sara, alguns textos onde diz que Sara não riu com desdém quando o anjo disse que engravidaria. Ela riu de alegria. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que sim, ela tinha fé em Deus. Gente, depois de anos esperando um filho, e ter essa notícia é para rir e pular de alegria, não é mesmo? E mais uma vez, Deus cumprindo o que prometeu. Nós somos apressados, queremos para ontem, mas Deus age no momento certo, na hora certa. Nós que não sabemos esperar um momento. Concordo com você, Silvia. Não acho que Sara zombou. Acho que no primeiro momento ela ficou incrédula, pois não esperava que uma mulher naquela idade pudesse engravidar. Mas Deus nos mostra nessa passagem que Ele pode fazer o que quiser em nós. Temos que acreditar nele. E Sara teve dúvidas naquele momento. Mas tantas coisas já haviam acontecido que esse poderia sim ser o seu milagre. Por que não? Ondina, eu acho que Sara ficou incrédula, pois mais uma vez ela pensou na sua condição física. Mas vejamos como é o planejamento divino. Deus envolveu o filho de Agar e fez ele ser pai de uma nação. E a mesma coisa com o filho de Sara. Então podemos assim afirmar que Deus está sempre guiando a todos nós para um grande propósito, que é a nossa evolução espiritual. E também Deus estava planejando a vinda do seu Filho amado Jesus, pois todos esses que estão nesta belíssima história é a descendência do Cristo. Então, meninas, Sara, na verdade, teve um misto de emoções. Ficou perplexa, se sentiu abençoada, feliz, incrédula também. Sabe quando algo muito bom acontece conosco? Às vezes rimos e nervosos, ficamos sem acreditar, achamos surreal. E por fim, nos concentramos em uma prece e agradecemos. Com Sara não foi diferente. E aconteceu. Com quase 90 anos, Sara dá à luz a Isaque. A criança cresceu e foi desmamada. E Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão e da egípcia Agar zombava de seu filho Isaque e disse a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, para que o filho desta serva não seja herdeiro com meu filho Isaque. Esta palavra acerca de seu filho desagradou muito a Abraão, mas Deus lhe disse: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porque é por Isaque que uma descendência perpetuará o teu nome. Mas do filho da serva eu farei também uma grande nação, pois ele é da tua raça. Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um odre de água que deu a Agar, colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois mandou embora. Ela saiu andando errante no deserto. Gente, até aqui temos a promessa de Deus se cumprindo. Agar e Ismael não ficaram desamparados, foram mandados embora, mas Deus também estava com eles. Não devemos nos apavorar quando algo sai do nosso controle. Devemos pensar antes de tomar decisões precipitadas. É difícil, porém o certo a se fazer. Quantas vezes lamentamos a má sorte? Esquecemos dos projetos de Deus para nossas vidas. Ionara, Deus tem sempre o melhor para nós. E nós, no momento, ficamos tentando imaginar como isso será possível. E depois vemos que Ele deu jeito para a nossa dificuldade. Verdade, Silvia. Um dia vamos confiar em Deus, pois os grandes acontecimentos em nossas vidas, aqueles que não temos como impedir que cheguem, que parecem ser o fim da linha, no futuro não se transforma em algo muito bom. Temos que confiar em Deus, nos seus propósitos. Então, Edilene, meninas, chegaremos lá. Mas agora eu vou contar para vocês uma história com um fundinho parecido com a história de Agar. No início da pandemia, eu perdi meu emprego. Meu marido estava desempregado e nós vivíamos de aluguel.
Temos 2 filhas, adolescentes, e morávamos na capital, Belo Horizonte. Quando meu chefe, meu amigo de muitos anos, nos disse que não poderia segurar nossos empregos. Inicialmente, eu me desesperei. Disse: e agora, meu Deus, o que vou fazer? O que vamos fazer? Estamos mais velhos. Quem vai nos dar um emprego? Não temos mais pais. Quem irá nos ajudar? Mas Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, me disse, ou mandou alguém dizer, meu anjo protetor talvez, que eu saísse da minha casa e fosse para onde nos convidasse. Eu e Felipe não tivemos dúvidas quando recebemos o convite de sua irmã para morarmos no sítio, aqui em São José da Lapa. Não podíamos esperar o dinheiro acabar. Precisávamos agir rápido e foi o que fizemos. Não digo que foi fácil, pois não foi. Sempre fui independente e antes mesmo de me casar já morava sozinha. Mas fomos muito bem acolhidos pelos cunhados. Tivemos muita ajuda e ainda conseguimos construir a nossa casinha. Meu marido se aposentou e eu voltei a trabalhar, só que agora em home office. Tudo mudou, mas mudou para melhor em nossas vidas. Não consigo nem imaginar o que seria de nós se não tivéssemos feito essa escolha, ou seja, ouvido a voz de Deus. Minha amiga querida, sei que não foi fácil sua situação. Já passei por algumas, hein, também. Aí, ter fé, acreditar, principalmente quando tudo parece estar perdido, de cabeça para baixo, sem solução, e é nessa hora que precisamos acreditar em Deus. Fazer nossa parte e ter fé que logo tudo muda. Vocês acreditaram, minha amiga. É isso aí. Pois é, gente. E quem não teve o agir de Deus na sua vida ainda, né? Mas então agora vamos para os finalmente da história de Sara. E Sara morre aos 127 anos, causando grande tristeza para seu marido e filho. Abrão compra uma sepultura perto de Hebrom, no túmulo de Macpela. Curiosamente, Sara é a única mulher da Bíblia que tem sua idade revelada por ocasião de sua morte. E assim acaba a história de Sara. E quando Deus fez as promessas de que Abraão seria o pai de uma grande nação, quantas vezes Sara não se questionou se também estava inclusa nas promessas? Assim somos nós. O que nos faz pensar que Deus tem planos para o nosso marido e não fazemos parte? O que nos faz pensar que nossa família não está inclusa nos planos de Deus? Deus, que é justo, não nos deixaria de fora. Sara agiu corretamente quando acompanhou seu marido, quando aconselhou e ajudou a conduzir seu povo. Também precisamos apoiar nossos maridos, não como um ato de submissão ou como um papel coadjuvante, mas caminhar juntos, respeitando e sendo respeitadas, mantendo nossa família forte. Mesmo quando as coisas estão difíceis, não podemos duvidar que Deus age o tempo todo, em todos os lugares e no tempo certo. Pois é, meninas, vocês já se colocaram no lugar de Sara? Apesar de suas fraquezas e as dificuldades que ela enfrentou, esteve mesmo ao lado de Abraão o tempo todo. Não desistiu. E vocês aí que nos ouvem, o que teriam feito? É para se pensar, não é? Olha, meninas, vamos refletir no que ouvimos desta história. Uma mulher simples em sua postura de vida, com fé em um único Deus, segue seu marido para uma experiência de vida diferente da que ela conhecia. E comete erros como todos nós, mas persiste. Assim temos que agir, sempre. Vamos encontrar diversos obstáculos na nossa caminhada, mas sejamos persistentes e acreditem que Deus tem um plano incrível para cada um de nós. Meninas, chegando no finalzinho já, então agora nós vamos passarmos as nossas considerações finais. É com você, Ionara. Aprendi com Sara muita coisa. Ela nos mostra que sim, podemos ser falhos, podemos ser comuns, só não podemos nos afastar dos caminhos de Deus. E isso ela fez. Sara não hesitou, seguiu seu marido, ajudou a conduzir seu povo.
ela passou por provações. Sua esterilidade ameaçava a honra de sua casa, ameaçava a hereditariedade de seu marido, mas ela seguiu fiel ao seu casamento. Precisou entregar uma serva a seu marido, tudo para que a promessa se cumprisse, mas foi ansiosa, não soube esperar, se enfureceu com sua serva, não encontrou felicidade no menino Ismael, desejou que fossem expulsos, mãe e filho, e mesmo assim não desagradou a Deus. Deus conhecia o coração de Sara, e ele, que é justo, teve motivos para achar graça nela. Assim, também deve ser conosco. Deus tem propósito para nossas vidas. Precisamos ter propósitos também, guiados pelas leis do Criador. Que Deus abençoe sempre nossas vidas. Tenha uma boa noite e até nosso próximo podcast. Edilene, é com você agora. Eu agradeço a todos que nos ouviram e espero que esta bela história de fé tenha tocado a todos, pois Sara nos ensina a crer no amor do Pai. Que Deus abençoe os lares de todos, hoje e sempre. Ondina? Ionara, muito obrigada por escolher Sara. Fala-se muito sobre essa mulher no Antigo e no Novo Testamento, pois Sara ocupa um lugar muito importante na história hebraica. Ela é a mãe do povo judeu. A vida dela demonstra claramente o quanto Deus é justo, bom e amoroso. Ele sempre ouve as nossas orações e conhece os nossos mais profundos desejos. Tenhamos fé, muita fé. Não deixem nada abalar a fé de vocês. Apenas confiem e esperem. Vocês também terão um milagre. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite e até o mês que vem. A história de Sara, uma mulher comum como nós e extraordinária, cujo exemplo de vida nos encoraja ainda hoje. Fazemos parte de uma geração que tem pressa. A paciência é uma virtude que se perdeu e a tecnologia encurtou o tempo da espera. Temos pressa. A espera é sempre desafiadora. É um tempo em que não vemos nada acontecer, mas enquanto esperamos, trilhamos um caminho no qual é possível aprender que devemos confiar mais em Deus do que em nós. Sara nos lembra que a vida é cheia de altos e baixos e é importante manter a positividade mesmo em tempos difíceis. Aprendemos com Sara que Deus é fiel, Ele promete e cumpre no tempo dele. Por isso, precisamos aprender mais com esses ensinamentos que existem nas histórias da Bíblia. São ricos na fé, na paciência, na sabedoria, na coragem, na determinação e humildade. Fé é o resultado da obediência sem saber detalhes e respostas. E assim, minha gente, vamos nos despedindo. Se inscreva no canal do Lar Ismael e nos assista pelo YouTube, Instagram, Spotify e agora também no Amazon Music. Agradeço a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso mestre e amigo, e a equipe espiritual deste projeto. Quando temos a verdadeira fé dentro de nosso ser, o temor e a desconfiança não perturbam nossa tranquilidade quando estamos defronte de nossos problemas. Agradeço também a você que está nos ouvindo. Muito obrigada pela sua companhia. Jesus o abençoe e até o nosso próximo podcast. Um grande abraço.